E aí, pessoal, vamos direto ao ponto nesta análise para descobrir como transformar aquela manutenção pesada de frotas de uma despesa inevitável numa verdadeira máquina estratégica. A ideia aqui não é só olhar para planilhas, tá? A gente vai entender a história vital que esses números estão contando sobre qualquer operação logística. Olha só essa frase do Wagner Silva. Sem indicadores, a manutenção trabalha reagindo. Isso mata a charada, né? Se o foco é puramente consertar o que quebrou, a operação passa o dia enxugando gelo e apagando incêndio em vez de assumir o volante dos próprios resultados. É a diferença exata entre contar com a sorte e agir com estratégia. E aqui está o nosso roteiro para essa análise. 1. O preço da manutenção reativa. 2. Disponibilidade e confiabilidade. 3. Velocidade e prevenção. 4. Custos e gargalos operacionais. E, para fechar, 5. O padrão de alta performance. Bora lá! Começando pela parte 1. O preço da manutenção reativa. A mentalidade reativa deixa a frota totalmente na mão de falha surpresa. Imagina só, focar só no conserto é literalmente navegar às cegas. Agora, quando a gente vira a chave para uma visão estratégica e passa a usar os indicadores, a gente ganha um radar. É o que garante o controle de verdade sobre a performance, se o caminhão está disponível ou não e, claro, sobre o resultado financeiro. E isso nos leva à parte 2, disponibilidade e confiabilidade, o pulso da operação. Sabe qual é a métrica base, o alicerce de tudo? É a disponibilidade operacional. Ela diz na lata qual a porcentagem da frota que está efetivamente livre e pronta para rodar. E olha, o impacto lá na diretoria é absolutamente gigante. Cada pontinho percentual que você perde aqui é literalmente dinheiro da produtividade anual voando pela janela. Um caminhão na oficina não é só um BO mecânico, é um rombo instantâneo no caixa. Para colocar isso em perspectiva, dá uma olhada nessa simulação. Imagina uma frota com 72 mil horas disponíveis no mês. Daí a gente subtrai quase 6 mil horas perdidas lá na oficina. O resultado? A disponibilidade cai para 92%. E por que isso é um problema? Porque joga a operação direto na média do mercado brasileiro, muito abaixo daqueles 95% que a gente precisa para bater a meta de excelência. E isso nos traz para o tempo médio entre falhas, o famoso MTBF. Essa tabela mostra perfeitamente que, para ter confiabilidade de verdade, o veículo tem que rodar de forma contínua. Para ser excelente aqui no Brasil, o ativo tem que ficar na pista por mais de 450 horas sem dar um único problema. É um sarrafo altíssimo? Com certeza, mas é essencial. Mas olha o que acontece na nossa simulação. Pegando 66 mil horas rodadas com 220 falhas, a conta nos dá um MTBF de 300 horas. Gente, isso é um alerta amarelo gigante piscando no painel. É o retrato de uma operação super reativa e de baixa confiabilidade. Se não rolar uma correção de rota logo, adivinha, os custos vão estourar. E é aí que entra a parte 3, velocidade e prevenção. O famoso chão de fábrica. Aqui a gente fala de MTTR, o tempo médio de reparo. Basicamente, qual é a velocidade que a sua equipe consegue devolver o ativo para a operação? A lógica é cruel, pessoal. Quanto mais tempo leva o conserto, mais pesado é o tombo financeiro dessa indisponibilidade para o negócio. É literalmente o relógio da oficina correndo contra sua margem de lucro. Voltando aos dados simulados, são 4.400 horas de manutenção divididas por 220 intervenções. Faz a conta e você chega a 20 horas por reparo. É quase um dia inteiro com o veículo parado. No benchmark isso cai bem na zona média, que é perigosa pra caramba, e fica super longe da excelência, que exige resolver o problema em menos de 12 horas. E como a gente combate isso? Com a aderência preventiva. Ela é como se fosse o grande escudo da frota, né? Ela mede exatamente a porcentagem de manutenções agendadas que de fato são feitas no prazo. O lance é garantir que o cuidado aconteça antes que uma quebra surpresa force o caminhão a encostar no acostamento. Nessa simulação aqui de 320 preventivas agendadas, foram feitas 272. Isso dá 85% de aderência. Num primeiro momento até parece um número legal, mas a real, isso está raspando no limite inferior da média do mercado. Deixar 15% das manutenções para trás é abrir a porta para um aumento brutal de corretivas e um custo bem mais alto lá na frente. O que nos puxa para a parte 4, custos e gargalos operacionais. É a hora de ver o impacto direto no bolso. Quando a gente vai medir o que a manutenção consome financeiramente a cada quilômetro rodado, o cenário fica cristalino. Ter um custo de R$ 1,45 por quilômetro arremessa a frota para a zona crítica. Qualquer coisa acima de R$ 1,30 já é cenário vermelho. É muito dinheiro sendo queimado no asfalto. E o grande pulo do gato aqui é este.
a sua margem de lucro vai derretendo 1 quilômetro de cada vez. Umas variações pequenas, que podem parecer só alguns centavos na tela do computador, viram uma bola de neve. No fim do ano, a gente está falando de milhões de reais perdidos. Não é à toa que esse custo por quilômetro é métrica de diretoria, daquelas que tira o sono da galera. Acompanhando esse custo, a gente tem o índice de manutenção corretiva. Olha que perigo essa dependência de emergências. Espantosos 58% das ordens de serviço sendo puramente corretivas. Fica claro que o caos está dominando, né? É um cenário que destrói a sua previsibilidade e suga toda a disponibilidade que a frota deveria ter. E finalmente a conta chega no backlog da manutenção, que é o termômetro do gargalo. Ele mostra de forma super transparente o volume exato de serviços que estão acumulados esperando na fila. É o retrato perfeito do quão afogada a oficina está debaixo dessa montanha de trabalho corretivo. Olha a matemática da coisa aqui. Se a gente pega as 1.200 horas pendentes e divide pela capacidade da oficina, que é a de 120 horas por dia, a gente chega a incríveis 10 dias de backlog, 10 dias de trabalho atrasado. A operação fica mais uma vez estacionada num desempenho mediano e, detalhe, pendurada por um fio, correndo risco de colapso se tiver um pico de quebras imprevistas. Então, vamos para a reta final. Parte 5, o padrão de alta performance. A grande sacada executiva que a gente tira de tudo isso é poderosa. As empresas que jogam o jogo da alta performance não usam esses 7 KPIs só com a intenção básica de consertar caminhão quebrado. Não mesmo. Elas usam esses dados para proteger com unhas e dentes a margem operacional, melhorar a previsibilidade de forma absurda e turbinar a produtividade de ponta a ponta na frota. E para fechar, eu deixo uma provocação sobre esses dados todos. Se a gente não mede e não acompanha, as quebras vão continuar ditando os resultados financeiros do negócio. Mas com os KPIs certos no painel, ter controle absoluto é super possível. A questão que fica é essa: a sua operação está no controle da performance ou são os colapsos inesperados que estão no comando de tudo? O sucesso pessoal começa medindo direito.